Viva! Sejam bem-vindos ao Eu é Mais Bolas. Este é o episódio 38. 38 desta primeira temporada. Ficam a saber que vão haver muitas outras temporadas. Pouco mais de meia hora para falar sobre o que vai acontecendo pelo Alto Minho, do bom e do mau. Por cá temos de tudo. Saímos de uma semana em que o calor deu tréguas e pudemos descansar um pouco das altas temperaturas. Também alta ficou ontem a temperatura, quando se soube a temperatura de alguns vienenses, ao saberem que a Avenida dos Combatentes vai estar encerrada ao trânsito a partir das 19 horas, aos sábados, até ao dia 2 de agosto. Eu acho que é de aproveitar e de passear pela avenida, mas nem toda a gente considerou assim. Entretanto, a Câmara de Viana também por estes dias negou a dívida à Transcunha, um assunto que irá ainda fazer correr muita tinta. Por caminha, o ex-presidente da Câmara, Miguel Alves, viu o Tribunal da Relação confirmar a sua absolvição das acusações de crime de prevaricação. Mais uma vitória do ex-autarca, que foi também, como sabem, secretário de Estado adjunto de António Costa. Mas vamos deixar falar os nossos debatentes de hoje, a Adriana Temporão, do Bloco de Esquerda, e o Hugo Joel, da Iniciativa Liberal. Bem-vindos, Adriana e Hugo. Vamos então ao primeiro tema, e é para ti, Hugo, que nos trazes projetos do IPVC, e um novo centro para a indústria do Alto Minho, é assim, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, o IPVC tem vindo a ter uma série de anúncios, isto muito associados àquilo que são os anúncios das câmaras municipais. Portanto, sabemos agora que nos Arcos de Valdevez haverá um novo centro para a indústria do Alto Minho, que se localizará ao lado de outro centro de conjunto de investigação com a área empresarial que já existe nos Arcos de Valdevez, um investimento de 2,7 milhões de euros. E também haverá aqui em Viana do Castelo um novo centro de inovação e economia do mar. Isto já associado àquilo que nós tínhamos falado na semana passada, a Marta tinha trazido o caso do investimento chinês com a indústria aeroespacial, onde o IPVC também está envolvido, e neste contexto, também, ainda agora há pouco, há umas horas, a preparar o podcast, descobri que o IPVC também vai fazer um centro de valorização e transferência da tecnologia agroalimentar em Ponte Lima, portanto, junto com a escola que já tem no local. E tudo isto é fantástico para o IPVC e eu concordo totalmente com o desenvolvimento e principalmente a integração daquilo que é a academia, a ciência, com o tecido empresarial. Isto é benéfico e é muito bom que se venha a fazer. A questão aqui é esta hiperatividade do IPVC neste contexto, nesta fase do ano, né, quando estamos a 3 meses das eleições, e principalmente quando aparecem alguns anúncios, como este caso aqui em Viana, do Centro de Inovação e Economia do Mar, que atira o projeto pelo menos para 2030, ainda sem qualquer perspectiva de financiamento, de como é que vai ser financiado, como é que ele vai ser, mas já existe uma maquete 3D para apresentar nos jornais, tudo direitinho como vai ser. O que nos parece é que convinha que 2030 isto atira quase para outras vidas. 2030 projetado será eventualmente 2035 executado e 2037 teremos o centro em funcionamento. Portanto, a 2, 3 meses das eleições, convinha que o IPVC não se imiscuísse neste tipo de campanha eleitoral, porque isto claramente são anúncios de campanha. E o IPVC, como instituição académica, deveria ter essa obrigação, e tem, eu acredito que tenha, acredito muitas vezes que nem seja o próprio IPVC que esteja a fazer este tipo de anúncios, que sejam as câmaras municipais, no seu trabalho de campanha eleitoral, que começam a inundar as redações com projetos e mais projetos para 2050, 2073, 2240, porque interessa anunciar este tipo de coisas, este tipo de eventos, mas que o IPVC se mantivesse um pouco recato, a fazer o seu trabalho corretamente, ou seja, ajudando a indústria principalmente na formação, na área da formação, como acontece aqui nos Arcos de Valdevez, parece que terá uma componente também muito grande de formação de quadros para a indústria do Alto Minho, mas que não se envolvesse neste tipo de campanha eleitoral, porque como instituição académica acho que o seu trabalho está acima daquilo que são as eleições daqui a 2 meses. Concordas, Adriana? Achas que é campanha?
Não, quer dizer, achar eu acho, não é? Uma pessoa nunca vai ter a certeza, mas é impossível não achar isso quando se abre os jornais locais. E isso prende-se até com o meu tema, quer dizer, nós abrimos os jornais e é anúncios atrás de anúncios. Eu concordo com o Hugo, eu não sei, acho que isto não é uma questão do IPVC, acho que para o IPVC é uma oportunidade de ver se calhar muitos dos projetos que têm em mente a serem pelo menos anunciados, porque depois do anúncio. Quer dizer, até 2030 muita coisa pode mudar e as pessoas esquecem-se do anúncio feito em 2025. Claro. Mas completamente, não, é impossível não achar isso e não achar que isto é tudo uma questão porque estamos a meses das autárquicas e neste momento está tudo a querer apresentar trabalho que não foi feito nos últimos 4 anos. Portanto, estes meses vão ser a condensação de todo o trabalho que era suposto ser feito em 4 anos e o mais fácil de apresentar e que é mais visível para as pessoas é a obra. Não é mais nada que mude substancialmente a vida das pessoas, porque nós quando falamos na rua com qualquer pessoa porque fez esta rotunda ou fez este edifício, mas e depois em concreto nas vossas vidas o que é que alterou? Portanto, as câmaras estão a esforçar-se ao máximo para apresentar a obra, muitas delas que não apresentaram nos últimos 4 anos. Agora, por falar em obra, uma que está a fazer falta já há muito tempo é a limpeza das ruas e das ervas, nos canteiros, nos passeios, do lixo. É impressionante, as nossas freguesias estão assim, e eu estou a falar do Concelho de Viana e das freguesias limítrofes aqui à cidade, porque é aquilo que assisto mais, mas era uma boa obra, enfim, para pensar, não é? Para pensar, e isso também tem a ver com qualidade de vida. E já agora, projetos com projetos, mais um projeto. É o teu tema, Adriana, o Museu do Eixo Atlântico, assim um nome sonante. Estou a ver que consideras uma iniciativa positiva. Eu trouxe este tema não propriamente para falar sobre o anúncio em si, o que é que vai ser daquele edifício, mas todo o processo, a falta de transparência, a falta de explicações de todo o processo. Porque agora, isto começou... Sim, Adriana, deixa-me dizer que o edifício foi residência feminina e é ali no cimo da avenida, perto da Câmara Municipal. Não sei como é que se chama aquela rua, mas em frente à antiga escola de enfermagem. Havia ali uma escola de enfermagem, se não estou enganada. Sim, sim, sim. Aquele edifício em janeiro de 2019, tal como o solar dos Quesados, foi anunciado os dois em conjunto que faria parte de uma transferência de património do Estado para o município. E no caso do solar dos Quesados, o projeto que estaria em cima da mesa seria, devido ao seu elevado valor arquitetónico e patrimonial, ser um espaço para a cultura, de acesso direto para a comunidade. Até seria para dar apoio ali à escola secundária, porque está perto, e a antiga residência feminina. Este edifício agora, que supostamente vai ser o Centro de Interpretação de História do Eixo Atlântico, seria para residências universitárias. Foi considerado em janeiro de 2019 uma obra prioritária, o projeto já estava praticamente pronto, estava ao abrigo do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior, estava tudo prontíssimo para avançar. Isto de janeiro de 2019, repito. Em abril de 2019, o solar dos Quesados, que seria até haveria a possibilidade de candidatar ao projeto a fundos comunitários e que seria para um espaço cultural, foi vendido em asta pública à Fundação Caixa Agrícola do Noroeste sem qualquer tipo de explicações. Em janeiro ia ser suposto ser um espaço cultural e tudo indicava que era a cargo do município. Em abril foi vendido sem qualquer tipo de explicações do que é que aconteceu, não foi possível a candidatura para fundos comunitários, era necessário vender, nenhum tipo de explicação. Relativamente à antiga residência feminina, em janeiro de 2019, tudo pronto, prioritário, projeto praticamente feito.
não sei se lembram, em fevereiro de 2024, em plena campanha para as legislativas, o Bloco fez lá um mural que deu muito que falar, foi assim um feito, destruíram o mural em menos de 2 horas, portanto foi o tempo de eu vir de Viana a Valença, quando cheguei a Valença já não existia mural. E em julho de 2025, portanto este mês, descobrimos que o que era para ser uma residência de estudantes passou então a ser vai passar a ser um centro de interpretação de história do eixo do Atlântico, se é que vai ser, porque entre anúncios e anúncios já ninguém sabe o que é que efetivamente vai acontecer, porque não podemos ter em 2019 um projeto praticamente fechado para uma residência universitária e de repente em 2025 passa-se uma borracha por cima do que foi dito e anuncia-se outra coisa qualquer sem qualquer tipo de explicações. Aqui já nem está, eu não estou a pôr em causa se deve ser uma residência universitária ou um museu. Eu acho é que são devidas explicações à população de Viana, porque é que em 2019 era para uma residência universitária, estava tudo pronto, tudo fechado, passados 6 anos é outra coisa completamente diferente e ninguém se justifica. O que é que aconteceu? É mais um anúncio em campanha eleitoral que daqui a 6 anos aquele edifício vai ser outra coisa qualquer. Eu acho que são devidas explicações, ninguém pode dizer. Foi anunciado em 2019. Entretanto, os 2 edifícios já mudou completamente o projeto e as iniciativas que lá aconteciam. E não são dadas explicações, isto não é ser transparente nem ser direto com a população. Há que dar explicações sobre porque é que estes anúncios são feitos, porque senão depois as pessoas deixam de acreditar nestes anúncios. Não é esperar, porque passaram 6 anos, as pessoas já não se lembram do que é que foi anunciado em 2019. Não, há que dar explicações porque o que é que aconteceu de um projeto para o outro. Entre 6 anos, o que é que aconteceu? Muito bem. Hugo, o que é que aconteceu? O que aconteceu é aquilo que estávamos a falar anteriormente também, não é? Quer dizer, vai na mesma senda. Hoje eu e os meus temas e os da Adriana estão muito próximos uns dos outros, nós vamos falar aqui das mesmas coisas e elas tocam-se literalmente. Aliás, eu ia falar há bocadinho sobre o que se passa, por exemplo, nos anúncios. Nós tivemos um anúncio, por exemplo, de uma obra, de uma construção de uma fábrica com uma alteração provisória do PDM em 2023, que também viemos a saber agora que não será realizada. Isto também levanta dúvidas sobre a alteração provisória do PDM que fizemos há cerca de 6 meses atrás e sobre se realmente isto irá acontecer ou não, esta fábrica, porque de facto não se vê nada no terreno. E vai bater no mesmo ponto que a Adriana estava a dizer, que é temos muitos anúncios, de facto, coisas absolutamente fantásticas, se fossem concretizadas, mas a concretização é que falta. Às vezes parece que temos até os projetos 3D, como eu estava a dizer, ou seja, para as pessoas poderem imaginar na sua cabeça que aquilo existe e que vai acontecer uma obra absolutamente fantástica daqui a uns anos, que irá mudar a perspectiva da cidade e aquilo que nós temos em Viana do Castelo e nos outros concelhos também, não é só em Viana do Castelo, e pelo país todo, isto não é uma questão aqui só do Alto Minho. Mas depois, de facto, as obras nunca aparecem, nunca se concretizam e andamos sempre neste enrolar, isto não vai ser agora, vai ser mais tarde. Eu lembro, por exemplo, só para dar um exemplo, que isto não é só daqui, eu quando entrei, comecei a trabalhar no Hospital de Barcelos, em 2008. E em 2008, quando chego ao hospital, na recepção dos novos profissionais, apresentaram uma maquete do novo Hospital de Barcelos. E disseram que nós íamos começar a trabalhar num hospital muito, muito velho, já dos anos 60, mas que estivéssemos tranquilos porque era uma questão de 1 ou 2 anos, portanto estamos em 2008, e o novo hospital que nós estávamos a ver naquela maquete, que já tinha saído nos jornais, a maquete, a construção, estaria concretizada. Ora bem, estamos em 2025 e a maquete nunca se concretizou. Ainda hoje, o Hospital de Barcelos é um hospital dos anos 60 alugado à misericórdia. E, portanto, isto demonstra bem como funciona a política em Portugal, que é viver de promessas, de projeções para o futuro, de empurrar com a barriga, mas realmente, efetivamente, fazer alguma coisa ou transformar esses projetos em realidade, isso é que é muito mais difícil. E é o que descredibiliza a política em Portugal, porque de anúncio em anúncio, um edifício que já foi 30 coisas. A ideia é essa, as pessoas já nem contam com nada, pronto, já sabem que Exatamente. É mais um para a gaveta. Às tantas o que faz falta é começar a acordar a malta e lembrar à malta os projetos que ficaram na gaveta para ver se alguém começa a exigir que eles de lá saiam. Muito bem. Temas esgrimados, isto não foi esgrima nenhuma porque os nossos debatentes estão de acordo.
E, entretanto, a Adriana chama no Hora Bolas a atenção para a violência obstétrica. Tema muito sério. O que se passa então, Adriana? Nesta legislatura, aparentemente, a prioridade não é as urgências obstétricas fechadas ou os bebés que nascem em ambulâncias ou até aqueles que infelizmente perdem a vida no meio deste caos que tem sido levar à luz em Portugal. O CDS e o PSD querem retirar a violência obstétrica da lei, uma lei que foi aprovada em março de 2025, porque dizem que é vaga, que pode levar a que o lado emocional e sentimental da mãe possa sobrepor ao conhecimento científico e médico. Para além de demonstrar uma imensa condescendência para com as mulheres, como se fôssemos, ou como se as mães fossem incapazes de tomar decisões sobre o próprio corpo ou sobre até a vida do bebê, mostram que as prioridades estão todas erradas. A prioridade não é o bebê nem a mãe, nem a saúde do bebê nem a mãe, porque senão estariam focados em tratar o encerramento das urgências obstétricas e não um termo, uma lei que foi aprovada há poucos meses e que segue todas as indicações da OMS e da DGS, que eu saiba, seguem os conhecimentos científicos e clínicos. E a lei é uma coisa muito, muito simples, eu vou citar, estabelece que a violência doméstica todos os atos físicos e verbais exercidos por profissionais de saúde que tenham por base um comportamento desumanizado, abuso de medicalização ou patologização dos processos naturais, desrespeitando o regime de proteção. Isto foi uma lei que foi resultado de denúncias, de estudos, de relatórios, de testemunhas, não foi uma lei criada do nada e sem base alguma, e que é um atentado para mim, quer dizer, quem tem por prioridade esta lei e não tratar tudo o resto que tem a ver com o nascer em Portugal, as urgências, a crise no INEM, isso leva que é um ataque direto às mulheres. É impossível que a prioridade seja esta e não como disse, as urgências, até ter, por exemplo, os hospitais todos com planos de parto, há muito poucos ainda que existem que têm planos de parto, portanto, a prioridade não é a natalidade em Portugal. Nós deveríamos dizem que a eliminação desta lei é para promover a natalidade porque assusta as mães. Não, o que assusta as mães é estarem desprotegidas no momento em que isto pode acontecer. É impossível, toda a gente conhece histórias totalmente absurdas do momento do parto em que a mãe é completamente negligenciada e as necessidades da mãe são completamente negligenciadas e dão traumas para a vida, o que leva a que se calhar as mulheres não queiram ter mais filhos. E aquelas que querem e não têm filhos, quando ouvem estas histórias ficam a pensar, portanto, se nós desprotegermos totalmente as mães, a natalidade não vai aumentar. Nós temos é que melhorar. As urgências obstétricas têm que estar abertas, tem que haver planos de parto em todos os hospitais, não é retirar a violência obstétrica da lei. Muito bem, violência obstétrica, Hugo, tu corres os corredores, mas conheces bem os corredores hospitalares, que comentário é que podes fazer a este tema tão sério? Ora bem, o tema é altamente complexo e acho que está a ser tratado de uma forma que não é mais correta. E isto sem desprimor daquilo que a Adriana disse, mas há alguns dados que não correspondem exatamente à verdade. Ora bem, é verdade que as episiotomias eram uma prática relativamente recorrente em Portugal e bastante superior àquilo que era a média europeia. É verdade, de facto, os estudos que eu tive a consultar, em 2004, 75% das mulheres que entravam em trabalho de parto tinham uma episiotomia, o trabalho de parto natural, não as cesarianas, obviamente. 69 em 2010, portanto há uma tendência decrescente, mas há um estudo da Universidade do Porto de 2022 que diz que aquilo que é a incidência de episiotomias em Portugal caiu abruptamente, de forma muito significativa. Em 2022 era apenas 17%. E, é assim, não vamos esconder as coisas. Reduzir a taxa de episiotomia implica necessariamente o aumento da taxa de lacerações grau 3 e grau 4, que são as consequências realmente graves de um trabalho de parto e aquilo que a episiotomia tentava evitar. Ou seja,
Quando baixamos a taxa de episiotomia, nós temos de assumir uma coisa, que é, nós não vamos conseguir evitar que o número de lacerações de grau 3 e grau 4 aumente. Só para dar uma ideia, a Dinamarca, que é o país que tem menos a taxa mais baixa de episiotomias, tem cerca de 5% para o total de partos tóxicos, mas nos partos instrumentados é de 14% o número de lacerações de grau 3 e grau 4. As lacerações de grau 3 e grau 4 são aquelas lacerações pós-parto que causam, por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal, e, portanto, são essas que realmente queremos evitar. Ora, imaginar que 1 em cada 7 mulheres que entram em trabalho de parto instrumentado vai acabar com uma laceração de grau 3 e grau 4 e provavelmente vai ficar incontinente para o resto da vida. Para o resto da vida hoje em dia já não, porque haverá eventualmente soluções depois cirúrgicas que poderão ajudar aquela mulher, mas é um número completamente grotesco. É uma coisa do século passado. E, portanto, dizer que nós temos de baixar a taxa de episiotomia, sim, a um nível tal que colocamos em risco a vida normal de uma mulher, não. Ou seja, se tratarmos este assunto com os pés, que é o que às vezes parece, não é? Queremos tipificar um crime que depois, eu vou tocar nesse ponto já a seguir, que é, se queremos colocar na legislação uma tipificação de crime, que queremos baixar de tal forma um ato médico, que forçamos os profissionais a tentarem fugir ao crime, a colocá-los em risco a própria mulher, estamos a prestar um mau serviço às mulheres. Porque a consequência, necessariamente, é que vai aumentar o número de mulheres com lacerações graves para a vida delas. Só para pôr este assunto, a Adriana acabou de ler a lei. A lei é bastante vaga. Aquilo que é Mas a solução não é revogá-la, é aprofundá-la. Calma, Adriana, deixa. Abuso, quando a lei diz abuso, leva a uma intervenção completamente vaga. Aquilo que eu acho que é abusivo, podes não achar abusivo. E o facto do profissional poder ir a tribunal e depois, ainda assim, ilibar-se, ou seja, o juiz dizer não era um abuso, isso não implica que o profissional não tenha tido de ir ao tribunal vezes e vezes sem conta, meses e meses sem parar, até que o tribunal lhe diga, afinal, não era um abuso. Ou seja, a hipótese de ir a tribunal é um incentivo suficiente para o profissional fugir àquele ato. Só para terminar, é que isto não para aqui. É que, por exemplo, quase todos estes profissionais da área da obstetrícia têm seguros de proteção legal, ou seja, de proteção civil, contra estes casos de negligência médica. Isto não é acidental. Em Portugal há poucos dados, mas nos Estados Unidos, 80% dos obstetras já teve um processo. E 10 a 12% dos obstetras têm um processo anual. Ou seja, é quase certo, quando entras na carreira, que vais a parar num tribunal. É quase certo. Não há grande coisa a fazer. E o problema aqui é que esta lei diz que, objetivamente, não é negligência médica. Ou seja, tira a proteção do seguro a estes profissionais. E isto é absolutamente grave. Aquilo que estamos a ver neste momento com as obstetrícias é que a especialidade tem várias áreas. E subdivide-se, por exemplo, em obstetrícia, ginecologia, e até agora neste momento já há ecografia, há muitos profissionais da área que só se dedicam à ecografia. E o que tem acontecido é que muitos profissionais da obstetrícia têm fugido da obstetrícia para a ginecologia e para a ecografia, precisamente porque não querem viver uma vida profissional expostos a um risco de acabarem num tribunal. O que está a acontecer em Lisboa é precisamente a consequência disto. Ora, esta lei só vem piorar a situação da oferta de profissionais. Aquilo que nós temos de escolher é, se queremos ser sensatos e queremos fazer formação dos profissionais, e aparentemente os profissionais fazem essa formação, porque a taxa caiu para baixo daquilo que é a média a nível europeu, que anda em torno dos 18%, 20%, e nós neste momento já temos uma taxa de episiotomias a 17%. Se queremos baixar mais ainda esta percentagem, ponto número 1, aquilo que vamos ter de ter consciência é que vamos afugentar muitos profissionais da obstetrícia para a ginecologia e para a ecografia obstétrica. Isso é ponto assente, já está a acontecer e vai continuar a acontecer. E o ponto número 2 é que vamos ter um maior número de grávidas, ou de mulheres em trabalho de parto, que vão terminar com lacerações graves no seu períneo e, portanto, compromissos muito graves na sua vida pessoal. Se é isto que nós queremos, eu, pessoalmente, acho que não. Acho que a lei devia ser revista e devia haver, principalmente, alguma estabilidade.
é lógico que deve haver planos de parte, como a Adriana estava a dizer, é lógico que deve tentar reduzir o número de episiotomias, principalmente nos casos que à partida seriam mais desnecessários, mas isso é sempre muito difícil quando se está em trabalho de parto e as decisões são feitas em muito pouco tempo. Em que a decisão tem de ser feita em 1 minuto, ou às vezes 1 minuto é demasiado tempo. Ou seja, é uma situação altamente complexa e que não pode ser trabalhada com certezas absolutas. E ter sempre consciência de que quando vamos num caminho, estamos a castigar outro estamos a ter uma consequência daquelas decisões que nós temos e que provavelmente não queríamos que fossem tão graves como aquelas que vão ser. Eu só Adriana, queria fazer aqui um reparo. A violência obstétrica não é só episiotomia. Eu não Certo, falei em mas momento nenhum. Adriana, Tem as manobras que são feitas e quem trabalha nesta área diz, e principalmente quem se formou há pouco tempo, diz as manobras que são feitas, os procedimentos que são feitos já são totalmente desatualizados em Portugal. Já para não falar que muitos procedimentos são feitos sem autorização da mãe. O consentimento informado muitas das vezes não existe, é o corpo da mulher na Adriana, mesma e tratá-las como se fossem capazes. Eu não estou a dizer que a lei que não é preciso aprofundar a lei. A Associação dos Enfermeiros diz que a lei é importante, tem que ser aprofundada. A Associação de Mulheres Juristas diz o mesmo. Eu não digo que não seja necessário aprofundar a lei, eu não sou jurista, não sei se não me meti nisso. Agora, revogá-la é que não é a solução. Eliminá-la por completo não é a solução. Se ela é preciso trabalhar, é trabalhar nela que é necessário. Não é revogá-la e deixar estas pessoas completamente desprotegidas. E lá está, não é só episiotomia. Há testemunhos de partos completamente escabrosos. De falta de conhecimento do que é que está a acontecer. Quer dizer, qualquer mulher que tenha tido um parto num hospital em que tem alunos sabe que muitas das vezes entram aos 20 e fazem o toque sem autorização da mãe. Eu tive estes testemunhos. Isto não pode acontecer. Isto é violência obstétrica. A mãe não deu autorização para fazer o toque a 20 alunos. Deu ao médico, se calhar até dá a 1 ou 2 alunos. Mas não, mais tem que se pedir. E até agora, e muitas das coisas que acontecem é sem autorização da mãe. E é o corpo dela na mesma. Mas estás a falar de coisas completamente diferentes. Isso que estás a dizer é verdade. E eu concordo com o que estás a dizer. E eu já assisti. Mas é que eu não falei de episiotomia. Tu é que foste para a episiotomia. Aquilo que estamos a fazer é que tem consequências práticas. Aquilo que estás a falar do consentimento. Só para dar um exemplo da questão do consentimento. Há um hospital em Portugal que permite uma oportunidade à grávida, quando entra, de escolher se quer ter uma analgesia epidural ou não. Porquê? Porque aconteceu em Portugal, nesse hospital, um caso em que, e geralmente isto acontece habitualmente nos hospitais, que é, deixas em trabalho de parto, perguntas, quer epidural ou não quer? E a grávida diz, não quero. E 2 ou 3 horas depois vais lá perguntar novamente, porque as dores, entretanto, aumentaram de tal forma que o mais provável é que ela tenha mudado de opinião. Aconteceu neste hospital que uma grávida pôs em causa esse processo, que foi para o tribunal e disse assim, não, desculpem, mas eu mudei a opinião, mas já estava em trabalho de parto. E supostamente não foi livre o meu consentimento, porque eu já estava com dores e as dores influenciaram a minha decisão. O tribunal deu razão a essa grávida. O que aconteceu com isso é que este serviço de anestesia teve de retirar a possibilidade, a segunda oportunidade de as grávidas terem analgesia epidural a todas as grávidas, porque uma achou que tinha o direito de reivindicar que tinha sido manipulado o consentimento informado. A consequência, todas as outras ficaram sem analgesia epidural. E isto é que é o grave, que é quando queremos um caso, que devíamos tratar aquele caso, generalizar para todos os casos e criar consequências muito mais graves para todos. muito bem. Hugo e Adriana, não temos tempo para continuar este tema. Eu bem disse que era sério e é de facto, e tem que ser discutido, tem que ser falado, mas vamos à hora bolas do Hugo. Ninguém me garante que vocês não combinaram isto desde o primeiro tema. Continuamos agora na saúde. Hugo, quer falar na área da saúde, claro, o caos que se vai vivendo neste setor, que é o mais importante da nossa vida, logo seguido pelo ensino, claro. Então, é assim, realmente a situação da saúde é absolutamente catastrófica, especialmente na Península de Setúbal, na Zona Sul em geral. Costuma-se dizer na área da saúde que à medida que vamos descendo no país, vamos indo para Sul, a situação vai piorando, ou seja, o SNS vai se degradando até que chegamos ao Algarve e estamos praticamente num nível equivalente ao de Marrocos. E é um bocadinho verdade. E nisto queria dizer que dar os parabéns ao Serviço de Obstetrícia, porque são aqueles serviços que estão com mais frequência encerrados,
até o de Braga aqui tem estado interessado com alguma frequência, e o Serviço de Obstetrícia de Viana do Castelo tem-se mantido aberto ininterruptamente. Houve um episódio de um dia ou dois o ano passado, quando foi a questão das horas extras, mas tem-se mantido aberto e, portanto, é preciso valorizar os profissionais que conseguem manter o serviço aberto, mesmo com a dificuldade que existe. Mas a verdade é que tem sido, na questão cirúrgica, nas listas de espera cirúrgicas, tem sido, até nas inscrições para as listas cirúrgicas, para as cirurgias, como aconteceu agora com o caso de Chigicos no Santa Maria, tem sido no INEM, tem sido nas urgências obstétricas, tem sido nas consultas dos centros de saúde, com tempos de espera e com falta de médicos de saúde familiar, e, portanto, a saúde em Portugal é um caso extremamente complexo, e é complexo por uma razão estrutural, e esta semana havia o Ministro da Saúde a pedir tempo para resolver os problemas, e já vimos Ministros da Saúde a dizer pedir tempo para resolver o problema há 30 anos que estamos nisto, e o problema é que Portugal é um país pobre, tem poucos recursos, são mal geridos e principalmente há falta de recursos materiais, ou seja, de equipamentos e dinheiro, principalmente, para resolver os problemas. Há profissionais, nós temos enfermeiros, nós temos médicos. A questão é que muitas vezes a falta de qualidade de gestão implica que eles não estão alocados aos locais certos e a fazerem aquilo que deviam realmente fazer. E neste contexto, manter uma estrutura essencialmente pública sem recorrer aos privados vai ser cada vez mais difícil para os futuros ministros da Saúde. Eventualmente, alguns tentarão resistir a esse apoio do privado, mas a consequência vai ser como está acontecendo neste momento na região da área metropolitana de Lisboa, que vamos deixar cada vez mais as pessoas sem cobertura do público, porque ele simplesmente não consegue dar resposta sem novos investimentos. Adriana, até parece de propósito, não é? Querer dar cabo do público para sermos obrigados a recorrer ao privado, e aí já não é para todos. Pois, disseste exatamente o que eu ia dizer, é precisamente isso. Eu não sei se é incompetência da ministra, eu acho que não, acho que é mesmo propositado para dizer que tenham uma razão para entregar, quer dizer, é para operar completamente o SNS, para dar razão a querer os privados mais na saúde, quando já metade do orçamento vai para privados. E é isso, o caos na saúde está instalado, não há responsabilização nenhuma por parte do Ministério, quer dizer, é desculpas atrás de desculpas, até no caso do INEM é um passa-culpa gigantesco entre um e outro, quando a maior responsável pela pasta não se responsabiliza e é culpa de todos menos dela. Muito bem, já sei que por aí vocês não vão estar de acordo, portanto é complicado. Vamos já passar. Estamos de acordo em algumas vezes este episódio também. Já, sim. Isso é ótimo. É bom sinal ver-vos de acordo, ver-vos em desacordo é ótimo, mas de acordo também é muito bom. É sinal que pensam a sério, não é? Só para dar um exemplo de um minuto. Não sei se se recordam, aqui há uns anos houve uma criança que nasceu sem rosto. Não sei se sim. Nessa altura houve uma alteração legal que obrigou a que as ecografias obstétricas fossem todas realizadas por especialistas. Até aí havia ecografias realizadas por radiologistas, por técnicos especializados na área da ecografia apenas. E tiveram de ser especializados na área da ecografia obstétrica. Essa alteração legal implicou que, para fazer as ecografias dos primeiros trimestres, ou seja, as ecografias de prevenção, passassem a ser obstetras a fazer. E aquilo que estávamos a falar há bocadinho, de haver muitos obstetras que preferiram transitar para a obstetrícia, da obstetrícia para a ecografia obstétrica, fez com que a área metropolitana de Lisboa, que foi uma das áreas mais difíceis, passasse a ter um déficit brutal de obstetras. Aquilo que estamos a falar é que a manta é curta. Se queremos tapar de um lado, ela vai destapar do outro. E o que aconteceu foi que quisemos tapar o lado da ecografia obstétrica, e bem, porque tinha havido um caso, mas temos de nos lembrar sempre que vai haver alguém que vai ficar mal no meio da história. Queremos ecografia obstétrica ou queremos urgências abertas? Queremos tudo, Hugo, queremos tudo. Queremos tudo. E agora, para acabar, o que é que queremos? Queremos que nos falem das vossas sugestões culturais para esta semana. Vá lá, Adriana, vais para a Galiza ou trazes a Galiza para cá? Não sei bem.
Muito rápido, o ICFEM é o Festival Transfronteiriço que acontece entre 16 e 20 de julho, já é um festival recorrente entre Tui e Valença. Tem conversas com artistas, tem concertos, tem feiras artesanais, utilizando a ponte internacional, a chamada Ponte Eiffel, como ligação entre a Galiza e Portugal. Muito bem. E o Hugo leva-nos até à praça, neste caso a da Erva. A Praça da Erva, este ano vai mudar de nome, é o Viana Jazz, o 34º Viana Jazz, é o antigo festival de jazz na Erva, ou jazz na Praça da Erva, como se chamava aqui em Viana. Este ano muda de nome também porque vai ter eventos fora da Praça da Erva, que já tinha habitualmente no Teatro Sá de Miranda, mas este ano vai ter um interessante que é no Parque Urbano. E estou curioso para ver, porque será jazz um sunset no Parque Urbano, e acho que vai ser muito interessante para quem quiser ir assistir. Completamente de acordo. Jazz na Praça da Erva, no Parque Urbano, por toda a cidade, com o David Martins a provar que santos da casa também fazem milagres. E para acabar com cultura, é com cultura que eu quero fechar. Registro que vai haver um encontro sobre cultura no próximo sábado, 18 de julho, pelas 21 horas, com um grande artista e um homem da cultura de Viana, o Carlos da Torre. Pensei nisso. Até lá, ficamos por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Até à próxima. Fiquem bem.